Boa noite, queridos irmãos da comunidade Logos Internacional de Curitiba e todos aqueles que estão conosco neste momento. Estamos preparados mais uma vez neste grandioso dia que o Senhor nos concede para podermos cultuar o seu nome, para podermos bendizer o seu santo nome. Estou feliz em poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, quando a igreja do Senhor se reúne e nós sabemos que algo de sobrenatural acontece. E hoje, esta quinta-feira, o Senhor estará também conosco mais uma vez. Ele estará presente neste momento. Ele estará falando ao teu coração, falando aos nossos corações. Ele quer te abençoar nesta noite. E eu convido nossos amados irmãos para podermos iniciar este culto, para podermos iniciar este momento que nós vamos adorar ao Senhor, vamos aqui ouvir a mensagem do Senhor, a palavra que Ele tem para os nossos corações. Eu quero então iniciar como uma oração. Convido os irmãos que estão conosco a orar nesse instante. Pai querido, santo, Deus poderoso, Deus de misericórdia, Deus de bondade, aqui estamos mais uma vez na Tua santa presença, Pai, com amor a Ti, com muito temor, Senhor. Pai, nos apresentamos a Ti nesta noite. Ó Deus, para oferecermos a Ti o nosso culto, o nosso devocional. Oferecer a Ti a nossa oração, a nossa gratidão, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Deus, pelos Teus cuidados a nós dispensado, pelo Teu amor, Senhor Jesus. Ó Senhor, que tem sido, ó Deus, aí, Pai, algo tremendo em nossas vidas, o amor de Jesus Cristo, esse amor que tem nos sustentado, tem nos dirigido, tem nos alavancado, Senhor Jesus, esse amor que tem, Senhor, constrangido os nossos corações a estarmos próximos de Ti, Senhor. Eu oro nesse instante juntamente com meu irmão que está conectado conosco, Pai, participando também deste culto maravilhoso. Que o Senhor possa estar, Senhor, falando, o Espírito Santo possa estar atuando em cada coração, que o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe da nossa sinceridade. Ó Senhor, Deus poderoso, santo, que nesta noite possa acontecer milagres, Pai. Que a Sua presença venha, Senhor, nos comover e venha nos abençoar mais uma vez. Pai, eu oro, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos dado oportunidade, este grande privilégio de poder cultuarmos a Deus, esta liberdade que ainda nós estamos vivendo. Apesar de estarmos sofrendo uma pressão do nosso adversário, que a nossa guerra, a palavra diz, o apóstolo Paulo escreveu que as nossas guerras não é contra o sangue, nem contra a carne, mas é contra os principados, as hóstias, as potestades que se encontram nas regiões celestiais. Esta é a guerra, mas esta guerra não é nossa. Essa guerra, nós temos um Deus Todo-Poderoso que guerreia por nós. Então nós, mesmo passando por esses momentos de dificuldades, o Senhor tem nos dado vitória. E a palavra diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E Deus tem algo para o teu coração. Nesses pequenos momentinhos, minutos que aqui iremos passar, o Senhor já está trabalhando no teu coração. Anima-te, confia no Senhor, porque a palavra, ela está preparada e ela vai vir de encontro com as nossas necessidades.
E eu quero então convidar os nossos queridos irmãos para que nós possamos juntos ler a palavra de Deus. E o Senhor trouxe esta palavra que se encontra registrada em Colossenses capítulo 4 e versículo 2 a seguir. Aqui Paulo está escrevendo esta epístola aos Colossenses, já naquela época, antes de Cristo, 64 anos aproximadamente, antes de Cristo, Paulo já estava falando aqui aos seus companheiros, ao povo de Colossos, essa região ali na Ásia Menor, onde Paulo passou nas suas viagens missionárias, aonde ele agregou ali homens como Timóteo, enfim, tantos outros, Tito, tantos outros que se empenharam com Paulo na pregação do Evangelho. Então, Paulo aqui nos traz esta palavra, falando a esses homens de Deus, aquele povo, mas a palavra, como ela é viva, ela é uma palavra sempre atual, ela então encontra-se os nossos corações. Eu convido os irmãos para que abram os seus corações, e essa palavra então ela vai surtir efeito nas nossas vidas, porque ela é atual, ela é viva e eficaz, ela é sempre atual, e ela vem para nos trazer um ensinamento nesta noite. Então eu quero ler com os irmãos estes versículos para podermos fazer aqui uma breve meditação. Capítulo 2, capítulo 4, melhor dizendo, capítulo 4 e versículo 2 diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Paulo aqui então está dizendo a aqueles homens, aquelas pessoas, aqui os seus ajudadores, dando uma grande instrução, falando da vida no lar, falando dos maridos, falando dos filhos. Aqui nos versículos anteriores, nós percebemos que ele nos ensina a vida nova, ele nos ensina aqui o revestimento que nós devemos ter, a nossa vida nova em Cristo Jesus. Enfim, ele vem nos orientando, falando da igreja, dando instruções sobre ensinos errôneos, falando da obra criadora de Deus, do serviço, o ofício de Jesus Cristo, o mediador. E aqui nós chegamos a este capítulo 4, que fala dos patrões. Na época aqui, tinha os crentes que eram servos, servia assim a seus patrões gentios, aqueles que não era ainda convertido. Paulo então chama a atenção desses homens, dessas pessoas que tinham que se empenhar no seu trabalho como servos. Mas ele diz aqui, depois do primeiro versículo que eu não li, mas ele fala aqui: nós, cristãos, mesmo tendo os nossos servos, ou mesmo sendo servo, hoje nós
temos aí patrões, muitos trabalham para algumas empresas, tem sempre sobre ele aí alguém que administra, que se chama patrão. Então ele entra nessa questão do patrão e entra nessa questão de servo, mas ensinando a vida cristã, dizendo que nós estamos vivendo num mundo que temos que ser fiel, temos que ser honesto na nossa condição de vida como cristãos, e dizendo que vencemos os obstáculos da vida somente com oração. Ele então chama aqui a atenção: preservai em oração, velando nela com a ação de graças. Nós vemos que a oração tem que ser praticada por todo crente, irmãos. Não podemos deixar de estar orando, que é o nosso vínculo com Deus. É a nossa comunicação com Deus, é a oração. E diz aqui, velando com ação de graça. E essa oração que nós fazemos ao Senhor, ela precisa ser uma oração que tenha uma porção que possa consistir em agradecimento a Deus. Ela tem que consistir em agradecimento a Deus. Por isso que ele diz aqui, com ação de graças, de agradecimento ao Senhor. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Então, nós cristãos, há uma grande necessidade de estarmos orando pelos nossos irmãos, por aqueles que estão ministrando a palavra. No caso aqui, Paulo está pedindo, ora por nós. Ora, invocamos a vocês, as vossas orações, porque nós estamos instruindo vocês, nós estamos sendo responsáveis pela vida desta igreja agora em Colosso, esse povo que tem se levantado, e nós sabemos que o inimigo se levanta contra a igreja. Quando nós falamos em igreja, falamos do povo de Deus. Nós somos a igreja constituída por Deus. Então ele sempre aqui está ensinando que é com luta, e que o inimigo, ele batalha contra a igreja do Senhor, porque nós sabemos que um povo forte é um povo unido que ora. Por isso que nós nos alegramos, por isso que nós, aqui a nossa pequena igreja, comunidade, temos bons resultados, e estamos hoje felizes, porque nós temos aí gozado de grandes resultados da oração da igreja. Nós, a nossa própria igreja, é testemunha viva de que Deus tem respondido às nossas petições. E quando esta igreja ora, nós sabemos que move o coração de Deus. A nossa igreja, comunidade, nossos irmãos, é uma família abençoada. Nós pedimos, nós intercedemos, nós falamos com os nossos irmãos, e os irmãos têm ouvido o nosso pedido. Paulo estava fazendo aqui: ore por nós, para que o inimigo não se levante contra a pregação do evangelho, porque o nosso objetivo é esse, é estar à frente, estar intercedendo por este grupo. Oramos por esta nação, pelo mundo, mas nós assumimos diante de Deus a responsabilidade de comunicar com os irmãos e conduzir a comunidade Logos, estas ovelhas que o Senhor tem confiado em nossas mãos, como líderes, conduzi-los no caminho da salvação. E não obstante, sabemos que o inimigo, ele se revolta. Ele então faz de tudo para atrapalhar. Mas a oração do justo, a palavra diz, pode muito em seus efeitos. Aleluia. Eu sei que os irmãos, eu sei que esta igreja tem orado, e o Senhor tem respondido. Aleluia. Nós temos visto os milagres, temos visto aqui
grandes coisas Deus realizar nesta igreja. E percebemos que a comunicação é fácil de podemos ver o outro lado do mundo. E sempre estamos vendo testemunhos de outras nações, de outro povo distante, mas é o povo de Cristo, a igreja de Cristo, que tem recebido do Senhor. As suas orações têm sido ouvidas pelo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nosso Deus. Eles têm recebido do Senhor as suas vitórias. Então, irmãos, voltando aqui, Paulo está dizendo, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Aqui nós vemos que, recorda-se, que apesar de que a propagação do Evangelho está sobre a direção divina, a pregação do Evangelho está sobre a direção de Deus. Mas nós sabemos que há os empecilhos. E esta igreja também, ela se depara com obstáculos satânicos, irmãos. Nós sabemos disto. Então ele pede aqui para que abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo. E nós vemos aqui que o inimigo, ele age. O inimigo age porque a própria palavra em Atos capítulo 16 e versículo 7 diz assim: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Então nós vemos aqui, irmãos, que nesta viagem de Paulo, quando ele estava indo para esta cidade, sabia que ali havia um intento contra eles. Ali esta cidade, ela representava uma região do oriente de Éfeso. Mas o Espírito de Deus não permitiu. Declara que a porta estava fechada nesta área também. Mas o Espírito de Deus estava conduzindo esses irmãos e não permitiu. Então nós vemos que há uma interferência de Satanás contra a igreja do Senhor. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele nos conduz, ele nos dirige e ele nos avisa. Glórias a Deus. Vemos também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 18. Diz assim: por isso bem quisemos, uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, dizendo, mas Satanás nos impediu. Declaro o fato aqui, irmãos, que o maligno, ele é uma personagem verdadeira. Satanás é um personagem verdadeiro, e não somente uma figura retórica, mas o sangue de Jesus, esse é mais poderoso. Mas o nosso Deus é mais poderoso. Ele nos conduz e nos dá a direção e nos guia a igreja do Senhor. Então Paulo está dizendo aqui que precisamos de orar, irmãos, incessantemente. A igreja do Senhor precisa orar, para que nós possamos falar deste mistério de Cristo. Aleluia. Nós vemos aqui, pelo qual também estou preso. Referia-se ao encarceramento de Paulo, que ele estava preso em Roma, né? Mas ele pediu oração para que o manifeste como me convém falar. Estava pedindo oração para que a igreja intercedesse por eles. E nós, irmãos, pedimos para que a igreja, a comunidade, continue nesse espírito de oração, porque Deus está abalando esta terra. Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está ouvindo a oração desta comunidade. O Senhor está abrindo as portas, e grandes coisas Ele está fazendo.
Aleluia. No tempo certo de Deus, Ele está movendo as águas. Glórias a Deus. E que nós possamos estar então firmes, irmãos, orando. Diz para que manifeste o que me convém falar. Manifestar a Cristo, para que nós possamos falar a Cristo como é devido. Andai com sabedoria para os que estão de fora. Então, para que a igreja, para que nós possamos pôr em ordem, irmãos, nossos próprios comportamentos, a nossa vida, para que o Senhor venha nos responder. Remindo o tempo, esse tempo tem que ser, visto de uma forma, irmãos, que possamos consagrar todo o nosso tempo, as oportunidades que nós temos, estar sempre apresentando a Deus, apresentando as nossas necessidades ao Senhor e sempre apresentando a Cristo como o Supremo Salvador. E que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder. Aleluia! Esta palavra, temperada com sal, o sal representa a palavra incorruptível de Deus. Que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Mas que nós possamos permanecer firmes no caminho do Senhor e perseverando sempre em oração. A oração, ela abre as portas do céu. A oração, ela traz os benefícios inefáveis do Senhor. As benesses que nós recebemos de Deus, ela vem através das nossas orações, da nossa ligação com Deus, da nossa comunicação com Deus, da nossa vida espiritual com Deus. A nossa cura física, a cura espiritual vem através da oração e da busca incessante da presença do Espírito Santo em nossos corações. Quero convidar os irmãos para orarem comigo agora. Pai querido santo, Tua palavra foi expressa, Tua palavra foi, ó Senhor, ministrada aos nossos corações, aqueles que estão conosco. E aqui nós estamos orando e perseveremos em oração. Nós temos esse compromisso de perseverar em oração, Pai, porque esta oração aqui nos fortifica. A oração é o momento em que Deus fala conosco, nos direciona. Pai, nós estamos orando agora, estamos intercedendo pela Tua igreja e pelo Teu povo, por aqueles que estão aflitos, precisando, Senhor, de uma saída, precisando, Senhor, de uma direção, que o Senhor possa estar dirigindo, Senhor, os Teus filhos, possa estar abençoando, falando em cada coração, que o Espírito Santo possa estar movendo os corações, ó Senhor, trazendo a paz que tanto nós precisamos, curando toda enfermidade. Que o sangue de Jesus Cristo esteja agora aspergido sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus purificador, que Ele possa estar sempre vivo em nossos corações, possa estar agindo em nossas vidas, curando, transformando, trazendo a libertação, Pai. E que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Todo mal cai por terra agora. Que o Senhor possa estar curando, aliviando, Senhor, estas vidas, trazendo a paz, Senhor, a comunhão do Espírito Santo, a alegria, Senhor, de Te servir, Pai, a convicção que temos um Deus poderoso e que não há outro Deus além do nosso Deus, de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus de Eliseu, de Elias, o nosso Deus poderoso. Oh, Senhor, eu oro pelos Teus filhos, pelas bênçãos que todos têm recebidos. Fazemos uma oração agora também de gratidão a Ti, Pai, por tudo quanto nós temos recebido do Senhor, pela vida, pelo pão de cada dia, Senhor, pelo sustento, Senhor Jesus, pela família que o Senhor tem nos dado. Pai, nós oramos e Te agradecemos por esse momento tão sublime e sagrado que aqui passamos, Pai, diante da Tua presença. Que a Tua bênção seja abundante sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Antes de terminar, irmãos, eu quero fazer um convite aqui aos nossos irmãos da comunidade Logos.
Um convite, convidando os irmãos, um convite que serve de convite, mas de intimação, para que todos os irmãos estejam aqui domingo, às 10 horas da manhã, para a nossa Santa Ceia, e teremos aqui decisões a tomar. E eu quero que os irmãos, peço por favor, que os irmãos compareçam neste domingo, para que nós possamos tratar de alguns assuntos relacionados à obra do Senhor. Receba agora aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós para todos sempre. Comunidade Logos, a família abençoada, estamos nessa. Deus os abençoe. Até domingo, às 10 horas, os irmãos estejam aqui. Deus os abençoe. A beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.